E é nesse clima de Brasil que amanhã enfrenta a nossa querida e temida Croácia do Deus do Real Madrid, Modric, que nós vamos falar das notícias do dia da aviação. Eu sou Alex Vaz, ADM desse canal, e vamos juntos depois da nossa vinheta. Hoje o vídeo é sem cortes, hein? Vai ser direto, diretaço. Então, galera, hoje o vídeo ele vai ser direto, ele não vai ter corte, eu só vou inserir as imagens depois na hora que eu for fazer a edição. Se você quer mais conteúdos assim e você gostar do conteúdo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu também quero firmar um compromisso com vocês, tá? Eu já tinha pensado nisso para outra mentalidade, para os meus outros canais. Eu não vou ter nunca mídia paga. Já basta o comercial do YouTube que entra no início dos vídeos, no começo dos vídeos, no final dos vídeos, no meio dos vídeos. Então nunca terá patrocinador, tá? Patrocinador quando tiver vai ser você, quando puder virar membro. Então vamos às notícias do dia. E essa para mim é bastante interessante. Chega a quase 2 bilhões de dólares a quantia de fundos de companhias aéreas bloqueadas por países. Cara, é bem interessante essa notícia, tá? A IATA emitiu um comunicado nesta quarta-feira, dia 7, alertando para o fato de que o valor dos fundos de companhias aéreas para repatriação bloqueados pelos governos aumentou mais de 25%. A gente está falando que aumentou em 394 milhões de dólares nos últimos 6 meses. Agora, o total desses bloqueados já está em 2 bilhões de dólares. A IATA até pede aos governos que removam todas as barreiras para as companhias aéreas repatriarem suas receitas de vendas de passagens e outras atividades de acordo com acordos internacionais e obrigações de tratados. Ponto. Vamos lá explicar essa história desses fundos que deveriam ser repatriados. Toda companhia internacional, ela tem uma sede. Essa sede fica em um determinado país, certo? Então, no final das contas, elas são multinacionais. Todo país onde elas vão operar, elas têm que abrir, no caso do Brasil, quando a gente fala de Brasil, a gente vai falar de CNPJ, certo? Então toda empresa vai abrir um CNPJ, então ela tem a matriz e ela vai ter uma sede nesse país. Pois bem, as receitas da companhia aérea nesse país, ou seja, vendas de passagens e todas as outras receitas englobadas, descontadas as despesas, vira lucro. Então a gente fala, eu tenho os ativos, tiro os passivos, o que sobra é meu. Esse que sobra é meu, tem muito país que bloqueia, que esse dinheiro não vai para a matriz. E acredite, é um dinheiro que faz falta para a companhia aérea na operação. Então, basicamente, o que a IATA está pedindo é, olha, as nossas empresas precisam ser saudáveis. A gente precisa que vocês liberem esse dinheiro, porque esse dinheiro faz parte do orçamento central. Uma companhia aérea, ela tem desenvolvimento central, ela precisa desse dinheiro. Ponto. E é só isso. Próxima notícia. Decola para entrega o único A330-800 vermelho do mundo. Tá? Essa notícia foi do Aeroin. Tá? Eu vou tentar postar a imagem, tá, desse A330neo da Air Greenland. É uma aeronave linda, realmente incrível, incrível, e eu vou tentar postar porque é realmente internacional essa aeronave, tá? Nessa última quarta-feira de manhã, né, no último dia 7, o A330-800 vermelho da Air Greenland, que, como é que eu posso explicar? Essa aeronave, ela vai substituir o A330 na Air Greenland, tá? A Air Greenland, se eu não me engano, é a terceira ou quarta operadora do A330-800neo. Mas assim, a notícia é essa, tá? É que esse é o único A330-800 vermelho do mundo. Aliás, é muito raro você ter aeronaves totalmente vermelhas. Porque eu acho que desde a Virgin, não tem mais. Então, a notícia por si só é que o A330-800 vermelho decolou. Finalmente ele está sendo entregue para a Air Greenland. Foi entregue, se eu não me engano, ele foi para Ifangulusak,
Posso ter errado a pronúncia? Provável. Mas tudo bem. Afinal de contas, eu sou brasa. E brasa não tá aqui para falar outra língua, a não ser o portuga. Vamos lá. Publicado o relatório Aviação no Brasil, Desafios e Tendências. Ah, esse relatório já deu o que falar ontem mesmo, tá? A IBS Software, ela fez a solicitação desse estudo, ele foi encomendado para como é que eu posso explicar? O Brasil, ele tem o quinto maior espaço aéreo do mundo e apenas a aviação, né? Ele representa apenas 18% dos seus modais. E eles falam com relação a isso, por quê? Porque a aviação brasileira, ela realmente é muito subutilizada. É lógico, parte disso é inferência da cotação do dólar, parte disso é inferência com relação a quantidade absurda de impostos que nós temos. Parte disso também é porque nós não somos um dos países ricos, nós estamos ainda na fase do desenvolvimento. Desenvolvimento esse que desde 2013 anda meio afetado, é uma crise que se estendeu, que foi propagada na gestão anterior, que agora vai voltar ao Brasil. Também passamos por coronavírus, passamos por guerra na Ucrânia. Então, assim, a situação financeira, monetária do nosso povo, ela sempre foi complicada. E é uma das razões. Mas, assim, a razão principal, sim, ainda continua sendo imposto. Enfim, esse estudo e essa notícia eu vou deixar ela destacada porque dá para entender. Tá? A aviação brasileira não é um setor ruim. Tá? Nós empregamos quase 150 mil pessoas. Dessas quais quase 50% tem nível superior. Então, assim, é um setor que ainda possui a capacidade de ter alto valor agregado a nível de educação. Mas ainda temos desafios. São 72% dos funcionários sendo homem, apenas 28% mulheres. Ainda existem a questão, como eu falei, a questão tarifária, que é um problema por causa de impostos, por causa da nossa diferença do dólar. Ontem o dólar estava 5,20. Entendeu? Se a gente não foi um país estruturado para ter uma relação moeda local versus dólar, como a China é, a gente sofre muito na aviação e a nossa aviação não cresce muito por causa disso. Tá? Nosso querosene de aviação ele é 30% mais caro, por exemplo, que nos Estados Unidos. E eu não estou falando simplesmente porque é dólar ou real. Eu estou falando em dólar. Eu estou falando no preço padrão da aviação, que é o dólar. E esse é um dos desafios, esses são alguns dos desafios que a gente precisa mudar. Vou ser honesto com vocês. Nos próximos 4 anos, esquece. Tá entrando um governo que gosta de aumentar imposto. E é só uma opinião minha. Acabou. Novos padrões do setor aéreo deixam o fluxo de passageiros mais rápidos nos aeroportos. É IATA que diz. Tá? A IATA desenvolveu padrões que vão ajudar os viajantes permitindo que cheguem ao aeroporto e sigam direto para o embarque. A prática recomendada pela digitalização da admissibilidade, ou a Recommended Practice, né? Ela quer permitir que os viajantes comprovem digitalmente a elegibilidade do destino internacional, para tentar evitar a parada no balcão de check-in, parada no balcão de embarque para verificação de documentos. Então, essa iniciativa ela vai se chamar One ID. Essa iniciativa ela vai começar a tentar intercalar dados de todas as companhias aéreas ao mesmo tempo. Tentar assimilar esses dados. Deixa eu fazer uma referência, fica mais fácil. Vão criar o Pix do avião. O Pix é simples, tá? Eu não estou falando de transferir dinheiro mais rápido. Eu estou falando de assimilação de identificação. Todos os bancos têm acesso às nossas chaves Pix. Então eu posso fazer um Pix do banco laranja, que todo mundo sabe que é o de 4 letras, pro banco vermelho, que é o de 8 letras, ou pro banco roxinho, que tem 6 letras.
usando um código que é o CPF, o número do telefone, o e-mail. A mesma coisa, esse One ID é uma identificação global dos passageiros que a IATA vai tentar implementar no sistema das companhias aéreas para digitalizar isso. Então todo passageiro vai ter uma identidade global. E não é para Brasil, não é para Estados Unidos, não é para Europa. É para mundo. E isso vai facilitar muito. Todas as nossas relações com as companhias aéreas têm uma tendência a mudar. Não é porque eu tenho, por exemplo, vamos falar de companhias aéreas, que eu tenho meus dados no múltiplos da Latam, que, por exemplo, se eu for embarcar na Gol, que o sistema de milhagem é o Smiles, meus dados não vão estar significados lá. Eu ainda não vou ser um cliente Smiles. Mas como eu já tenho os dados em uma companhia aérea, esses dados já vão passar automaticamente para outra na minha identificação. E agora, em épocas de século XXI, onde todos os aeroportos vão ter uma tendência de identificação biométrica, isso vai facilitar demais. Porque agora eu posso simplesmente, eu compro a passagem no sistema da minha companhia aérea, quando eu chegar no aeroporto, o sistema já me reconhece, eu só vou, se eu tiver que passar por um balcão ou na entrada principal do embarque, eu só vou lá, coleta a minha biometria e ele já vai dizer para onde eu vou. Um gasto diferenciado, tá? Vamos reduzir ainda mais a utilização de papel. Isso é muito bom. É avanço e é um avanço responsável. Produção de combustível sustentável já sobe 200% em 2022. Mas é preciso muito mais. Bom, deixa eu passar essa informação, mas antes de passar essa informação, deixa eu fazer um comentário. No vídeo de ontem, eu fiz uma crítica à história do carro elétrico, falando da dificuldade que é produzir baterias de íons de lítio, porque íons de lítio não é um negócio muito fácil de se produzir, não é um negócio barato de se produzir, tá? E eu comentei que veículos elétricos, no caso carros, já morreram 2 vezes, certo? E essa é uma questão que precisa ser comentada, porque também é um caminho no qual o Brasil já perdeu a história 2 vezes. Vamos lá. Quem tem a minha idade, ou até mesmo quem não tem, sabe que chega no posto e encontra álcool e gasolina. Então o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter combustível alternativo à utilização fóssil. Até aí, beleza. Hoje nós não somos o primeiro lugar no mundo em combustível não fóssil. Os Estados Unidos passaram a gente há muito tempo. Então, muita coisa mudou e essa é uma das oportunidades que o Brasil perdeu por não saber onde está. Ou por não saber onde quer chegar. Passado isso, vamos lá. A IATA também informou nessa quarta-feira, dia 7, que estima que a produção de combustível sustentável, o SAF, atingirá pelo menos 300 milhões de litros em 2022, um aumento de 200% em relação à produção de 100 milhões em 2021. Obviamente, as companhias aéreas elas estão comprometidas em atingir a zero emissão de emissão líquida de CO2. Tá? Até 2050, e vem o SAF como um dos principais contribuintes. Eu concordo com as companhias aéreas, tá? Elas têm uma estimativa que o SAF ele seja 65% de toda a mitigação da emissão de CO2 durante esse período de até 2050. Eu concordo. Como eu já falei, eu tenho duras críticas ao veículo elétrico, seja ele aéreo, seja ele o veículo terrestre, tá? Acredito que no ground handling de aeroportos seja possível, mas é um desafio que precisa ser tentado para aeroportos, por exemplo, os internacionais que funcionam 24 horas por dia, porque o aeroporto que opera 24 horas por dia, ele não pode deixar um veículo parado 12 horas, é antieconômico. E acredito sim que o veículo sustentável ele seja o caminho, mas ele precisa passar por etapas. Eu acredito mais no híbrido do que no elétrico, por enquanto. Sou eu, tá? Como eu já disse, o veículo elétrico já morreu algumas vezes. Então, a gente precisa pensar nisso,
Mas a gente precisa pensar em como trabalhar a aviação para isso. Acredite, nós já batemos mais de 450 mil voos operados com combustível SAF. Mas ainda precisamos trabalhar isso. Precisamos trabalhar novos motores. Acredito que se você aumentar o rating, né, o bypass de motores, eu acredito que a gente ainda precisa de aeronaves com capacidade ainda maior, que com a mesma capacidade, com o mesmo tamanho de célula de motor, o bypass seja ainda maior. A gente já tem as aeronaves NEO na Airbus. A gente matou, por exemplo, aqui no Brasil, nós matamos o RJ porque, segundo a Embraer, não haveria capacidade de colocar motores maiores naquelas aeronaves, motores com razão de bypass ainda maior, mas a gente precisa evoluir também nisso. Como eu disse, motores elétricos ainda serão um problema na aviação, aliás, para qualquer setor por um bom tempo. Haja vista que a própria Suíça está criando bloqueios para veículos elétricos. Próxima notícia: Aerolíneas Argentinas terá voos entre Mendoza e São Paulo. Isso é importante, tá? Como é que eu posso explicar? A Aerolíneas Argentinas, para quem tem a minha idade, eu tenho 38 anos, e eu comecei a entender a aviação fora da paixão, lá para os idos dos anos 2000, a gente viu a Transbrasil falir, a Varig falir, a VASP falir, a gente viu um monte de empresa sumir. E Aerolíneas Argentinas, para quem tem a minha idade ou é um pouquinho mais velho, sabe que a Aerolíneas Argentinas passou muito tempo em crise. Muito tempo em crise. Ela sempre esteve afundada na crise, assim como a Argentina, desde quando a gente se entende por gente, a gente sabe que a Argentina é crise. Pra gente é uma notícia boa, porque pelo menos a Avianca e a Aerolíneas ainda continuam sendo as companhias antigas que vão resistindo, que vão sobrevivendo, que vão se mantendo. Esse voo internacional de Mendoza para São Paulo será o segundo destino, porque já existe o voo de Mendoza para Santiago de Chile. E assim, como é que eu posso explicar? Porque Gol e Latam já voam esse destino. Então, a Aerolíneas Argentinas estar se reconstruindo melhora a concorrência, melhora a capacidade de baixar o valor de passagens. Então é por isso que eu respeito, eu gosto, e é uma notícia que precisa ser comemorada não só pelo apaixonado pela aviação, mas também por quem vai viajar, tá? Próxima notícia. Passageiro desembarca no aeroporto de Belém, municia uma e sai com ela na cintura. Essa é a notícia, tá? Um passageiro brasileiro que desembarcou no Aeroporto Internacional de Belém, no Pará, foi preso pela Polícia Federal após ser flagrado portando uma pistola municiada em sua cintura. O empresário, que não teve sua identificação revelada, embarcou em Congonhas na última terça, dia 6, e ele despachou a pistola dele, uma 9mm, né, descarregada de acordo com os requisitos. O homem possui a licença de CAC. Até aí tudo bem, ele foi abordado pelo núcleo de polícia e tal. Foi encaminhado, né, para a Superintendência de Polícia em Belém. Até então, sabemos que ele foi solto, pagou fiança, mas a gente não sabe o andamento disso daí. Honestamente, zero comentários. Zero comentários mesmo. Acho que a gente precisa discutir mais a posse e o porte de armas, tá? Precisamos discutir mais isso. Legisladores dos Estados Unidos negam extensão fundamental para a certificação do 737 MAX. No caso, o 737 MAX 7 seria a geração mais recente do 737-700 e o MAX 10, que seria o 737-1000, tá? Os legisladores, eles rejeitaram nessa última terça
a prorrogação do prazo que permitiria para a Boeing avançar no processo de homologação das variantes MAX 7 e MAX 10 após 1º de janeiro de 2023, sem precisar fazer ajustes nos alertas da cabine. Entenda assim, a gente está mexendo em segurança de voo. E assim, não preciso comentar que a gente teve muito problema com 737 MAX 8, 2 acidentes fatais, que causaram o groundamento das aeronaves, que causaram uma revisão do que seria a certificação. Uma certa hora eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre o 737 MAX. Prefiro não comentar até agora a respeito. O que eu preciso falar é... Eu concordo. Precisamos rever certificações de aeronaves no mundo todo, tá? Problemas de certificação de aeronave ainda existem, tá? O 737 é um exemplo disso. Mas não é só o 737 que passou por esse problema de certificação de aeronave. Tá? Tivemos aeronaves que mudaram muito de padrão. E porque não mudam o cockpit, não mudam o seu sistema, elas não requerem nova certificação, mas você escuta de pilotos que elas são bem diferentes. Então, não quero comentar, tá? Principalmente na aviação executiva, temos muito isso. Temos um caso, por exemplo, eu vou citar de Alegre, tá? Vou citar de Alegre. Citation Excel. Cessna Citation Excel, um jato executivo. Inclusive um político famoso brasileiro morreu porque um piloto certificado para um modelo do Citation Excel voou no outro modelo mais recente, para o qual ele não tinha tanta experiência de treinamento. O resultado foi um acidente fatal. Então, ponto para os legisladores americanos. Assinado acordo entre Embraer e Marinha para cooperação em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Outra excelente notícia, tá? Eu não sei como é que vai ser com relação ao novo governo que se instala no Brasil após 1º de janeiro de 2023. Não sei, mas eu preciso comentar essa notícia. Enfim, tanto a Embraer quanto a Marinha Brasileira, elas possuem reconhecidas, tá? Competências e projetos em áreas de soluções navais, de área de defesa. Precisamos gerar valor de bens científicos e autossustentáveis para o futuro. A parte do desenvolvimento da Embraer, a gente sabe de onde vem o dinheiro, porque o dinheiro vai vir da Embraer. A Embraer ela está caminhando para uma notável condição de vanguarda na área de defesa, não somente nisso, na área de sustentabilidade. Porém, a gente está falando de governo, e de governo brasileiro, que muda de opinião conforme muda de presidente. Temos um problema aí. Então, assim, em resumo, a gente está falando de um caminho. E é um caminho que a gente precisa trilhar. Precisamos chegar nessa fase. Então, assim, a cooperação da Marinha com a Embraer, para mim, é muito bem-vinda. Haja a possibilidade de o governo que se instalar puder respeitar isso. Obviamente, conhecendo o Brasil como eu conheço, é um projeto que vai dar muito prejuízo para a Embraer. E só. Com Embraer e Saab, evento em Brasília apresenta inovações da indústria de defesa e segurança. Como eu disse, a Embraer ela tem muita capacidade de criar, de dar capacidade de sustentação para novos caminhos das áreas de defesa e tecnologia. Haja vista que a Embraer desenvolve soluções tecnológicas tanto na área militar, quanto na área civil, como também na área
na área de aviação agrícola, a gente tem essa capacidade de criação e assim, o Brasil é um polo criador de tecnologia não muito respeitado, não muito conhecido dentro do Brasil, fora do Brasil. Tem muita gente que já conhece esse nosso know-how de criatividade. Isso é importante. A Agência Espacial Brasileira, Saab e Embraer, elas estão fazendo uma tríade de projetos que vão acabar desenvolvendo mais ainda, não só a indústria de aviação, a indústria naval, a indústria de lançamento de satélites. O Brasil já está começando a lançar foguetes, inclusive foi notícia do último vídeo, que haverá um lançamento de um foguete agora em Alcântara. E, por exemplo, toda a carga de combustível será nacional. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Estamos avançando cada vez mais na área de tecnologia de defesa. Mais uma vez, ponto para quem está no meio dessa vanguarda. E a união entre Saab e Embraer, ao meu ver, pode ser muito proveitosa. Criatividade, tecnologia, capacidade de fazer. Vamos para frente que o caminho pode ser esse. E para continuar esse vídeo eu quero dar uma notícia, porque essa me fez rir. Essa me fez rir, juro. Seria cômico se não fosse trágico. Max Milhas não será responsável por bagagem extraviada em voo da Gol, decide STJ. Primeiramente eu queria comentar o seguinte, a decisão do STJ não é a piada. A decisão do STJ não é a piada. A piada é alguém processar uma empresa que vendeu uma passagem quando houve o extravio da bagagem, o cliente teve todo o problema, mas a responsabilidade por bagagem é da companhia aérea. Quando ela é operadora do sistema de encaminhamento de bagagens do balcão para a aeronave, da aeronave para a esteira do outro aeroporto e vice-versa, temos que descobrir primeiramente onde foi que a bagagem sumiu. Mas vamos lá. Por maioria de votos, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu eximir a empresa Max Milhas de arcar solidariamente com o pagamento de R$6.000 de indenização pelo fato de a Gol Linhas Aéreas ter perdido a bagagem de um passageiro. A empresa que vendeu a passagem aérea não responde solidariamente pelos danos morais causados ao passageiro em razão de extravio de bagagem. Trata-se de responsabilidade exclusiva da empresa que faz o transporte aéreo, disse a decisão. As instâncias ordinárias entenderam que ambas as empresas deveriam arcar com a condenação porque, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, há responsabilidade objetiva e solidária de todos os fornecedores pela prestação do serviço defeituoso. Ao STJ, a Max Milhas apontou que não poderia ser responsabilizada porque se limitou a emitir os bilhetes aéreos, serviço que foi perfeitamente prestado. Já o dano ocorreu no serviço de transporte aéreo, sobre o qual não teve ingerência. E é isso. E é isso. A gente precisa entender essa parte. A gente precisa entender essa parte. Vou explicar de uma maneira mais simples. Você foi numa loja aí, Magazine com nome de mulher, Casas com nome de Casas Maria, tá? Casas Maria. Aí você vai lá e compra um monitor de TV, um laptop, um celular, e o aparelho veio com defeito, e no final a Casas Maria, dedicação total a você, acabou se recusando a efetuar a troca do produto durante o prazo determinado pela justiça, que a loja ainda é responsável. E aí você decide não só processar a Casas Maria, como você decide processar o funcionário que te vendeu o celular. Essa é a questão. A Max Milhas, ela é uma empresa contratada para vender as passagens. Ela é um agente facilitador da passagem. Ela não é um guichê de aeroporto da companhia aérea, ela não é o site da companhia aérea, ela é uma empresa contratada para vender a passagem.
E essa é a questão. Não houve um dano de gerenciamento da passagem do cliente, houve um dano por perda da bagagem. Foi um dano operacional. E aí, quando é um dano operacional, quem tem que cuidar desse dano, de reverter, de pagar, de indenizar, sabe, de dar todo o suporte ao cliente, é quem é responsável direto pela operação. Como eu falei, a decisão do STJ, perfeita, maravilhosa, é inacreditável que instâncias inferiores, primeira e segunda instância, tiveram a capacidade de condenar a Max Milhas por algo que ela não teve nenhuma participação. Ela não tinha como, ela não tinha métodos para impedir o extravio da bagagem. Essa é a questão. Se eu não tenho como impedir o passageiro de ter sua bagagem extraviada, eu não posso ser punida por isso. E essa é só a minha visão a respeito. Então tem horas que a justiça brasileira erra feio, mas graças a Deus de vez em quando aparece alguém que conserta. Graças a Deus o plenário do STJ decidiu e agora só se for no Supremo, mas como é uma condenação que a não ser que a Gol decida recorrer contra Max Milhas, não vai ter mudança. E assim, ainda bem, né? Que a gente está falando de um dano, de uma falha operacional. Ou da Gol, ou do aeroporto de Congonhas, de Guarulhos, seja lá onde foi embarcada, ou seja lá onde foi desembarcada a bagagem. Só isso. Aliás, deixa eu fazer um comentário. Vamos lá. Quantos de vocês já embarcaram em aeroporto, em qualquer avião, e a aeronave, ela aterrissa, aí você vai lá, tem a esteira de bagagem e tudo mais, aí você pega a sua bagagem e vai embora. Certo? Você pega a sua bagagem e vai embora. Eu nunca vi em aeroporto brasileiro nenhum, uma fiscalização para a bagagem. Porque quando você despacha a sua bagagem, ela recebe uma etiqueta, essa etiqueta tem um código de barras, com uma numeração, e você fica com um canhotinho que corresponde à sua bagagem. Isso deveria ser checado na hora de você sair da área de desembarque. Porque já aconteceu de pessoas com duas bagagens iguais, idênticas, duas malas semelhantes. O passageiro A, na hora de desembarque, ele vê a mala, vê, é a dele, ele pega, vai embora, outro pega a outra, vai embora, e no final das contas eles estão com bagagens trocadas. Se tivesse uma validação desses códigos de barras ou dessas numerações, isso não aconteceria. Senhor, o senhor está com a bagagem errada, retorne a esteira, pegue a sua. Simples assim, sem mérito de julgamento. Sem mérito de julgamento. Porque acontece, existem os casos que as pessoas roubam as bagagens das outras pessoas? Sim. Mas normalmente o que acontece é bagagens iguais, malas iguais, as lepostiche da vida, que são muito parecidas e muita gente compra. Acontece. Tá? Era só essa ponderação. Falando também em notícia judicial, Justiça define que Latam deve permitir um cão de suporte emocional na cabine durante 1 ano. Cara, essa notícia, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é inacreditável. Inacreditável. A Justiça de Santa Catarina concedeu a uma passageira o direito de embarcar com seu cão de apoio emocional durante 12 meses em voos da Latam. O caso foi parar na justiça após a operadora negar a autorização à tutora para transportar um animal da raça Golden Retriever. Vou tentar colocar uma foto. Lindo. A gente tinha um em casa chamado Murdoch. Mas é um cachorro terrível, ele come tudo que vê. Na cabine da aeronave. A decisão é do juiz Marcelo Carlim, do 2º Juizado Especial Cível da comarca de Florianópolis. Segundo consta nos autos, a mulher diagnosticada com ansiedade generalizada, distúrbios de atividade e atenção e hipótese diagnóstica de autismo atípico entrou com liminar na justiça para realizar a viagem de Florianópolis à França após recusa da companhia aérea. Em sua defesa, a operadora alegou que, diante da ausência de regulamentação específica no país, cabe às companhias a definição das regras.
disse que, de acordo com a sua nova política de serviço, o transporte de cães de suporte emocional só pode ser realizado em rotas de países que reconhecem o conceito do animal. Esse é o ponto. Tá? Eu queria chegar exatamente neste ponto. Quando a gente fala de... Vou usar a parte da Latam, tá? O transporte de cães de suporte emocional só pode ser realizado em rotas de países que reconhecem o conceito do animal. E esse é o problema. A aviação ela é global. Ela precisa começar a ter uma legislação global. Ah, mas é que a gente sabe que com os conceitos da ONU, a legislação interna de cada país se sobrepõe, etc, 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 etc. Exato. Mas a gente, como Brasil, como país, como um dos maiores países de excelência de transporte aéreo, de excelência em transporte aéreo do mundo, como eu falei, nós temos os melhores índices de segurança possíveis, etc, etc, dada a nossa estrutura bastante precária de aviação. Mas também cabe a gente ter uma legislação específica para esse caso, e é por isso que eu falo que é uma piada, isso é uma piada, a gente precisa ter uma legislação específica que dê uma regra, tanto para o embarque interno nosso, como para o embarque para países que existe uma legislação específica de cães de apoio de suporte emocional, como também para países que não têm essa legislação ou que não existe essa permissão. Por quê? Tudo isso deve ser mensurado, porque ao passo que eu não posso causar prejuízos para o passageiro, no caso, essa pessoa, segundo eu disse, ela tem caso de ansiedade, distúrbio de atividade e o possível diagnóstico de autismo, eu também tenho que dar um jeito de transportar esse passageiro sem que isso seja um transtorno para a companhia aérea e sem que isso acarrete problemas legais para a companhia aérea em outros países. E assim, mas a gente está falando de legislação de outros países. Exato, mas uma legislação específica no Brasil ajuda. Porque, apesar de você não ter algumas opções nesses outros países, a partir do momento que nós temos uma legislação, com essa legislação podemos fazer convenções com outros países e com outros países podemos ter regras de exceção. E é somente isso, tá? A gente precisa lembrar que quando a aeronave decola e ela cruza o oceano, ou que ela está em espaço aéreo de outro país, ela pode, dependendo de algumas regras, estar dentro de lei de outros países. E é somente isso, tá certo? Bom, esse é o nosso resumo de notícias de hoje, que durou 38 minutos. Meu Deus. Mas eu gostaria de agradecer a todos que me deram um pouquinho da sua atenção. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal. E amanhã é brasa! Vamos que vamos, galera! Um forte abraço e até mais!